O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, hoje celebramos esta memória de Nossa Senhora do Rosário, um dos títulos mais caros que a Igreja já concedeu à Virgem Maria. Conta a história que já no século XIII, São Domingos de Gusmão divulgava essa oração para toda a parte aonde ele e os seus confrades missionários eram enviados. São Domingos de Gusmão, ele fundou a Ordem dos Pregadores, chamada também de Ordem dos Dominicanos. Diz a história que Nossa Senhora teria aparecido uma certa vez para ele e disse: divulgue essa oração para todos, pois através dela se vencerá os hereges e muitas almas serão salvas. A partir daí, São Domingos começou a divulgar a oração do Rosário para toda parte, mesmo ainda não trazendo este nome, né? Mas o povo, aprendendo dos monges nos mosteiros, já estavam rezando as 150 Ave Marias, precedidas pelos Pai Nossos em cada dezena. Depois de um tempo, os mistérios da vida de Cristo foram colocados em cada dezena desta oração, completando assim o Santo Rosário. No ano de 1571, século XVI, a igreja e os cristãos enfrentavam uma grande provação. Os turcos muçulmanos queriam, pelo mar da Grécia, chamado também o mar de Lepanto, invadir e dominar toda a Europa.
para colocar a Europa cristã escrava do islamismo. E assim, o Papa Pio V, sabendo da gravidade dessa situação, e sendo que o exército dos muçulmanos era muito maior do que o dos cristãos nesta cruzada, Papa Pio V pediu para que todos os cristãos católicos rezassem aquela oração das 150 Ave Marias e dos Pai Nossos ligados a ela, que invocassem a intercessão da Santa Mãe de Deus através do rosário. Ainda não se chamava rosário. E assim, de uma forma milagrosa, no mar de Lepanto, a batalha durou apenas 3 horas, sendo que o exército dos turcos muçulmanos tinham cerca de 300 navios no mar de Lepanto, e os cristãos não tinham nem a metade. Antes dos cristãos saírem em cruzada para defender a Europa cristã, o Papa Pio V entregou na mão de cada comandante dos diversos grupos de soldados um crucifixo e um rosário. Colocou nas mãos de cada comandante e pediu que também os soldados invocassem o auxílio da Santa Mãe de Deus. A batalha durou apenas 3 horas e os cristãos venceram de forma miraculosa os turcos muçulmanos. A partir daí, o Papa Pio V instituiu essa festa como festa de Nossa Senhora das Vitórias, e um pouco tempo depois passou a se chamar Festa de Nossa Senhora do Rosário. Caríssimos irmãos, a oração do Rosário, ou do Santo Terço, conforme podemos chamar, desde quando surgiu na igreja, foi uma oração muito apreciada e incentivada por grandes papas e santos. Ao contrário do que muita gente pensa, até entre católicos, que o rosário seria uma oração para pessoas sem estudo, ou pessoas que não têm grande conhecimento das coisas da igreja, ou apenas para as senhorinhas da Legião de Maria. Não esqueçamos que a nossa própria Mãe do Céu, em várias aparições reconhecidas pela igreja, insistiu muito para que rezássemos o Santo Terço diariamente, para a conversão dos pecadores e para a paz no mundo. Assim se deu em Fátima, em Lourdes, em Salete, e ainda se dá em Medigore. Inclusive, em Medigore, há poucos meses atrás, assim que começou a se alastrar essa pandemia deste vírus no mundo, Nossa Senhora, em uma de suas aparições, a uma das videntes de Medigore, disse que o que o mundo está vivendo é uma verdadeira batalha espiritual entre o demônio e Nossa Senhora. E por isso, será através da oração do rosário que os cristãos vão vencer esta batalha. É muito mais do que um vírus que nós estamos enfrentando, não tenhamos dúvida disso. O rosário nasceu para ser uma oração contemplativa, através das inúmeras Ave Marias. Devemos mergulhar a nossa vida nos mistérios da vida de Cristo, e deixar os mistérios da vida de Cristo, pouco a pouco, ir marcando e santificando o ritmo da nossa própria vida, e nos configurando cada vez mais a vida do Cristo. É muito mais do que repetir Ave Marias, caríssimos irmãos.
A oração do rosário é para que a gente aprenda a marcar a nossa vida neste mundo com o ritmo da vida do próprio Cristo. Porque se formos olhar bem, a nossa vida também é um rosário, não é? Tem momentos em que experimentamos os mistérios gozosos, as alegrias, as maravilhas de Deus, as grandes graças que Deus nos concede. Tem momentos que nós estamos mergulhados nos mistérios dolorosos, são os calvários da nossa vida, é a nossa cruz de cada dia, ou as nossas cruzes de cada dia, que devemos carregar com muita fé e confiança em Deus. Tem momentos que a nossa vida parece que a gente já está tocando o céu, os mistérios da glória, onde experimentamos as vitórias de Deus em nossa vida. E os mistérios luminosos mostram que toda a nossa vida neste mundo é uma missão. Como Cristo teve que cumprir a sua missão, contando também com o auxílio da sua mãe, nós também só vamos cumprir bem a nossa missão neste mundo, se buscarmos a ajuda de Deus e de Nossa Senhora. A nossa vida é um rosário, e nada melhor do que rezando o nosso Santo Terço, ou o Santo Rosário ao longo da nossa vida. A gente vai deixando que Cristo santifique o ritmo da nossa vida neste mundo, com os mistérios da sua salvação, que são os mistérios da sua vida. São João Paulo II chegou a dizer: pronunciar as inúmeras Ave-Marias é trazer em nossos lábios a oração do anjo e de Nossa Senhora, e através dessas Ave-Marias somos como que levados aos mistérios da vida de Cristo, mistérios que nos edificam e nos santificam cada vez mais. A própria história nos diz que o Santo Rosário nasceu para ser uma oração, a fim de nos ajudar a vencer grandes batalhas. O próprio São Padre Pio, que rezava vários rosários por dia, ele chegou a dizer: quem reza o rosário constantemente, está sempre jogando o demônio ao chão. O rosário, ou o Santo Terço, costumo dizer os dois, porque tem pessoas que nunca vão conseguir rezar o rosário todos os dias, mas se rezarem pelo menos o Santo Terço todos os dias, então ao longo de 4 dias estará completando o rosário. Por isso que eu uso os dois nomes, porque é melhor você conseguir rezar um Santo Terço fielmente todos os dias, do que fazer o propósito de rezar o rosário e nunca conseguir rezá-lo. Mas eu penso que todo católico deve pedir essa graça a Nossa Senhora, e também a São Padre Pio, que é um dos santos dos nossos tempos, que mais falou da importância dessa oração. Pedir a eles a graça de um dia conseguirmos rezar o rosário todos os dias. Todos os dias. Tem muita gente, muito católico, que tem raiva do Papa São João Paulo II, hein? Eu falo raiva no bom sentido. Poxa, já era tão difícil rezar o rosário com aqueles 3 terços, as 150 Ave Marias, vem São João Paulo II e inventa um 4º terço. Inspiração de Deus. Não esqueçamos que era um santo, hein? Trazendo para nós alguns mistérios da vida de Cristo que faltavam nesta oração.
os mistérios luminosos que contemplam os aspectos mais importantes da missão pública do Cristo. O seu batismo, o seu primeiro milagre, onde os discípulos começaram a crer nele, a transformação da água em vinho, o anúncio do Evangelho e o convite para a conversão, a sua transfiguração no monte, revelando a sua glória de Filho de Deus, e enfim o maior de todos os mistérios, a instituição da Santíssima Eucaristia. Não fica com raiva do Papa não, agradeça a Ele, porque Ele trouxe para nós mais 50 Ave Marias, para nos ajudar, junto a esses mistérios da vida do Cristo, da sua missão pública, a completarmos também o rosário da nossa vida, o nosso caminho de conversão neste mundo. O rosário é sim a oração dos mais simples, pois somente os simples de coração aceitam esse caminho de oração, onde seguramos nas mãos de Nossa Senhora e deixamos que ela pouco a pouco nos insira nos mistérios da vida do seu Filho, que para nós são mistérios de salvação. A igreja quer que aprendamos da fé de Maria Santíssima. A igreja quer que aprendamos do ardor missionário de Maria Santíssima no serviço ao reino de Deus. Santo Agostinho, uma vez ele disse: Maria não quis se fechar no privilégio de sua maternidade divina, mas para servir de exemplo para nós, ela quis dar um passo na fé, quis também ser discípula do seu Filho. A mãe do Filho de Deus quis tornar-se também discípulo dele, e como discípula, ela é a mais perfeita, e por isso ela é a que mais pode nos ajudar a sermos discípulos de Jesus. No último anuário pontifício da Igreja Católica de 2019, a igreja revelou que existe no mundo 1,285 bilhão de católicos. Parece que é muito, né? Mas não é. Em vista de quase 8 bilhões da população mundial, esse número de católicos corresponde a cerca de 17% da população mundial. Ainda somos a maior religião no mundo. Mas, olha só, tirando as crianças até 6 anos de idade, que talvez teriam muita dificuldade de rezar o terço todos os dias, tirando os enfermos muito debilitados, vamos supor que cerca da metade desse número de católicos no mundo, 500 milhões de católicos, rezassem o terço ou o Santo Rosário diariamente. Com certeza esse mundo estaria muito melhor, hein? Porque a oração, em primeiro lugar, não transforma o mundo. A oração, em primeiro lugar, transforma o quê? O coração do ser humano. E o ser humano, tendo o seu coração transformado, vai transformar o mundo. Com certeza, se a metade dos católicos no mundo, rezassem todos os dias o Santo Rosário ou o Santo Terço, a paz no mundo também seria muito maior. Hoje, mais do que nunca, os católicos precisam de fazer uso dessa poderosa arma espiritual, o Santo Rosário, pois as provações que o mundo vive são cada vez piores.
E só aqui abrindo um parêntese, não pense que os muçulmanos desistiram do seu grande projeto de dominação mundial. É claro, essa dominação mundial, que podemos chamar de um califado universal, o islamismo no mundo, não se dá hoje em dia pela força das armas, como no tempo da guerra de Lepanto. Agora se dá pela revolução cultural. A Europa está quase toda dominada pelo islamismo. A religião que mais cresce no mundo atualmente não é o cristianismo. Não nos iludamos. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Entrando nas culturas, entrando nas universidades, entrando nas escolas, entrando nos filmes, nos meios de comunicação. Se você andar pelo centro da cidade de São Paulo, nem vou citar aqui a Europa, que tem uma cultura totalmente diferente dos muçulmanos, mas em São Paulo você já vê moças vestidas como muçulmanas, só vê o rostinho delas, e moças de origem totalmente brasileira, aderindo à cultura muçulmana. Esse leão selvagem continua querendo dominar o mundo. Por isso que eu disse, queridos irmãos, hoje mais do que nunca os católicos precisam de fazer uso dessa poderosa arma espiritual, que São Padre Pio disse: rezar o rosário é jogar o demônio no chão. São Luís Maria Grião de Montfort, conhece? No seu livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele teve uma visão profética, dizendo que no fim dos tempos, a gente não sabe quando, mas os sinais mostram por si só, no fim dos tempos, Nossa Senhora vai levantar um grande exército. Esse grande exército terá em uma de suas mãos o crucifixo, e na outra o Santo Rosário. O crucifixo para nós simboliza a Eucaristia. Somente os católicos que estiverem muito firmes na Eucaristia, abraçados à cruz de Cristo e segurando nas mãos de Nossa Senhora com a oração do Rosário, é que vão resistir as grandes provações que já estão chegando. Eis o convite de Nossa Senhora, para que continuemos invocando o seu auxílio, a sua poderosa intercessão, para que consigamos vencer este mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.